Maringá e com a Universidade Federal do Tocantins. Nas próximas semanas ainda teremos outros 3 encontros pelo Google Meet, sempre às terças-feiras, até dia 19/10/2021, exceto feriados. Lembramos que o objetivo do curso é suscitar reflexões a respeito do tema da eugenia, que tem sido foco dos estudos do GEP, cujas produções encontram-se no site do grupo, disponibilizado no chat. Como de costume, mais para o final do evento, será disponibilizado no Classroom e no chat um formulário de avaliação, que será considerado como lista de presença para fins de certificação. Receberão certificados que obtiverem 75% de presença. O formulário ficará disponível no Classroom por 2 horas após o evento, a cada encontro. Após essas considerações iniciais, vamos dar início à temática de hoje, que é denominada Reflexões sobre Eugenia na Atualidade, que será discutida pela professora, mestre Meline Ortega Faguion, doutoranda pelo Programa de Educação da PUC de São Paulo, graduada e mestre em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Higienismo e Eugenismo, do GEP, integra a Sociedade Brasileira de História da Psicologia e a Rede Ibero-Americana de Pesquisadores em História de Psicologia, docente do curso de Psicologia do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU. Também teremos para o debate o mestre Guilherme Prado Reuteberg, doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, pesquisador visitante na Universidade da Holanda, mestre em Educação e graduado em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Eu, Vânia Damasceno, farei a mediação do encontro, contarei com o apoio técnico das integrantes do GEP, Lorena e Ellen, que estarão dando o apoio durante todo esse evento, né? E aí, desde já, nós queremos agradecer mais uma vez, né? Nós tivemos o encontro passado com Meline e com o Guilherme, que foi um excelente debate. Queremos mais uma vez agradecer a disponibilidade de Meline e do Guilherme, né, para estarem conosco, né, e lembrarmos, então, nesse encontro, que cada um dos debatedores terão entre 20 e 30 minutos para suas considerações, exposições, e quando estiver faltando em torno de 5 minutos, vou avisá-los, tá, para o final da fala de cada um. Então, eu vou pedir para que, no momento da exposição, né, da Meline e do Guilherme, nós possamos fechar nossos microfones, para que não haja interferência nas suas exposições, tá? Vamos lembrar que após as exposições, abriremos para o debate. As questões poderão ser registradas pelo chat, né? Podem ir registrando as questões desde a fala dos debatedores, apenas coloquem a palavra pergunta, para que fique mais fácil para identificarmos a pergunta, né, que algum de vocês queiram fazer. E então, após o debate, também abriremos os microfones, né, e aí nós teremos um tempo de em torno de 1 minuto para as perguntas, então. Nós vamos dar início, então, ao nosso debate de hoje, e vamos convidar, então, a Meline para iniciar a nossa discussão dessa tarde, tudo bem? Meline, entre 20 e 30 minutos para sua exposição. Obrigada, Vânia. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá, então. Hoje a nossa proposta aqui é falar um pouco sobre a eugenia na atualidade, mas, sobretudo, refletir sobre a eugenia na atualidade. Então, eu queria convidar vocês, ao longo da minha fala e também do Guilherme, nós vamos suscitar alguns debates, pensar, trazer algumas questões aqui para vocês, para que a gente possa, então, pensar, né, qual o impacto da eugenia na atualidade, como ela ganhou outras roupagens, como nós conseguimos identificar essas ideias aí ao longo dos tempos e agora, nesse momento, né? E aí eu penso que para fazer isso, um bom caminho é recapitular brevemente o conceito de raça ao longo dos tempos, tá? Quando nós falamos do conceito de raça, nós precisamos entender as transformações que este conceito sofreu ao longo da história.
E aí eu recorro ao Munanga, que é um antropólogo muito conhecido no campo das ciências humanas, para nos relembrar aí da discussão do conceito de raça. E o Munanga vai dizer que o termo raça deriva do ratio, do latim, e significa categoria ou espécie. Quando nós observamos essa categorização, esse conceito, nós vamos ver que esse termo vai ser usado para classificar, a princípio, animais e vegetais. Ao longo dos tempos, especialmente no século XVII, nós vamos ter essa classificação sendo levada para o campo dos homens. Né? Então, o termo raça vai servir para classificar grupos humanos. E é aí que nós conseguimos perceber que como essas teorias vão pavimentar, na verdade, esse conceito vai pavimentar teorias racialistas, uma hierarquização entre os grupos humanos. Quando nós chegamos no século XVIII, essa categorização dos grupos humanos ganha mais um contorno, né? Que aí agora nós podemos falar, então, do critério morfológico, né? Para poder pensar na classificação dessas três raças estanques. Então, a raça branca, a raça negra e a raça amarela. Né? No século XIX, essas características, então, formato da boca, do nariz, do crânio, para legitimar esta classificação. E aí é que nós conseguimos, então, nos aproximar um pouco do debate dos eugenistas. Esta classificação que nós já discutimos, Lúcia trouxe no primeiro encontro, na semana passada nós também falamos um pouco sobre isso, né? Então, é essa classificação de raça que os eugenistas vão se basear, nesses três grupos estanques, né? A partir da classificação do século XIX. E aí, não dá para a gente dizer, pensando especificamente nos eugenistas, que o conceito de raça era único para todos os eugenistas. Nós também discutimos isso na semana passada, quando falamos que a eugenia é um campo polissêmico, que dentro da obra de um mesmo autor é possível falar de diferentes posições, né? Então, transformações no pensamento, mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que o conceito de raça para os eugenistas está baseado nessa classificação do século XIX, né, nessa hierarquia de grupos sociais, nesses três grupos estanques, branco, negro e amarelo, de modo que o branco apresenta características morfológicas superiores aos outros grupos, certo? Ainda, seguindo essa linha do conceito de raça ao longo dos tempos, nós vamos ver no século XX, o conceito de raça se transforma mais uma vez. E, especificamente nesse período, eu considero importante destacar a participação e a ação da Unesco na transformação desse conceito. Então, nós vamos ter, né, a Unesco, a partir de a Unesco é criada em 1945, então, a partir de 49, a Unesco começa a desenvolver uma agenda antirracista, né, desenvolver atividades, pesquisas, debates, e vai participar, né, direcionar essa primeira declaração sobre as raças de 1950. Então, tem a participação da Unesco, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos observar, então, um debate, uma revisão, uma discussão sobre este conceito de raça, sobre essa hierarquia social que foi posta no século XIX. A Unesco, né, tem uma participação importante e as pesquisas no campo da genética também vão interferir bastante nessa transformação. Isto porque no século XX nós vamos então observar os avanços da genética que vão discutir que o conceito, né, o termo raça, que não existe, não deveria existir, porque nós não podemos comprovar biologicamente essas diferenças. Mas aí eu trago um ponto para a gente já começar a pensar, né? Se biologicamente, geneticamente, nós não podemos falar de raça, então por que nós discutimos sobre racismo hoje, né? Por que nós estamos aqui hoje pensando na repercussão da eugenia, como isso vai chegar nos nossos tempos? Então, assim, não foi uma simples transformação, né, de um conceito, de um termo, que as ideias deixaram de existir. Então, a gente tem ainda, né, com muita força, tanto política quanto socialmente, este conceito de raça na nossa sociedade, embora geneticamente isso possa ser questionado, né? E aí, puxando para o campo da eugenia propriamente dita, a gente poderia pensar, bom, então depois, né, no contexto do pós-guerra,
após 1945. Se existe, então, uma revisão deste conceito de raça, o que aconteceu com as ideias eugênicas? Elas deixaram de existir? Esse é um ponto para a gente pensar aqui hoje, né? Então, não se falou mais de eugenia, essas ideias desapareceram, é uma associação única e exclusiva com a Alemanha nazista, como ficou essa questão, né? E aí, quando nós falamos especificamente da eugenia nesse contexto pós-guerra, nós podemos, então, levantar alguns pontos, né? Então, é um contexto de genocídio, um contexto de muito sofrimento, um contexto de segregação, de violência, e tudo isso leva a um esforço para o esquecimento das ideias eugênicas. A partir de 1945, né, que na literatura nós usamos muito termo no período pós-guerra, a eugenia vai passar por uma tentativa forte de esquecimento. Então, ela vai ser associada, e pontos importantes, né? A eugenia foi classificada como uma pseudociência, né? Então, tentativa de dizer que aquilo não era ciência, ou que era uma falsa ciência que só provocou segregação, morte, sofrimento, tragédia, né? Outro ponto também, né? Trazer para as ideias eugênicas essa conotação de um conjunto de ideias fortemente carregado de ideologias. Então, houve uma tentativa histórica de apagamento dessas ideias eugênicas, né? De dizer que aquilo, mas principalmente considerando a tônica da nossa discussão hoje, que aquilo não era ciência, né? Que não pode ser considerado como ciência. E aí, a gente fica aqui se perguntando, né? Então, a eugenia ganhou outras roupagens ou, de fato, esse projeto deu certo, né? Ou, de fato, essas ideias foram esquecidas, ou elas vão se transformar, né? E aparecer na nossa sociedade de uma outra forma. Para tentar responder esse questionamento, essas perguntas, né, que eu estou fazendo aqui ao longo da minha fala, acho que a gente pode tomar como base alguns movimentos da própria sociedade brasileira no período pós-guerra e também a obra do Renato Kell, o pensamento do Renato Kell que nós discutimos na semana passada. Então, alguns movimentos da própria sociedade e olhando para a obra do Renato Kell, a gente consegue perceber como a eugenia reverberou, qual foi o contorno que ela ganhou no Brasil, por exemplo, né? Quando nós falamos da obra do Renato Kell, é importante olhar nesse período mesmo pós-guerra, né? Então, a historiografia fala muito do período de 1940 até 1970, tá? Então, é nesse período que Kell falece em 1974, então, que ele produziu até 1970. E aí, né, a gente pode perceber, pegando primeiro no movimento da sociedade brasileira, que a eugenia, ela vai ganhar, as ideias eugênicas vão ganhar uma perspectiva médico-científica aqui no Brasil. E aí eu queria comentar e mostrar aqui para vocês também, na minha apresentação, um fato histórico que merece ser destacado, que, por exemplo, em 1952, na cidade de São Paulo, foram criados 4 postos de eugenia. Em 56, foi criado na cidade do Rio de Janeiro um Instituto Municipal de Eugenia. Então, assim, 52 e 56, né? Então, olha como essas coisas estão circulando no Brasil, né? Esses dispositivos, eles tinham como objetivo acompanhar as famílias, né? E não só foi criado, como também foi noticiado. Esses postos de eugenia foram noticiados pelo jornal, por exemplo, o jornal A Gazeta, que vai trazer como notícia a criação desses postos de eugenia. E eu queria compartilhar aqui, deixa eu compartilhar minha tela, para mostrar para vocês a citação. Tá dando para ver minha tela? Eu não estou vendo vocês. Tá começando a apresentação. Agora sim, Melina. Tá, eu queria mostrar primeiro esse slide, depois eu mostro os outros. Então, o que o jornal A Gazeta vai noticiar a partir da criação dos postos de eugenia? Então, eles vão dizer o seguinte: qual que é a função desse posto de eugenia aqui na cidade de São Paulo? Prever sua organização, a aplicação do que mais moderno existe em medicina social, consultando em particular o interesse da lactante, do pré-escolar, do escolar e da gestante, na condição de membros da família. Todo o trabalho desses postos, portanto, gira em torno da família, considerada a unidade de trabalho,
visando, em substância, resolver não só as deficiências somatopsíquicas dos elementos de cada grupo, mas também afastar as origens, mesmo remotas, de desajustamentos provocados por agentes causadores do mal-estar do próprio grupo. Então, isso é uma publicação do jornal A Gazeta, que traz, né, sobre a inauguração desses postos. E aí eu queria convidar vocês, né, para refletir um pouco qual que é a tônica, então, dessa ideia de eugenia nesse momento, né? Então, como ela vai aparecer. Quando nós falamos do Renato Kell, né, pensando que Renato Kell teve uma participação muito forte no desenvolvimento, né, esteve muito engajado no movimento eugenista brasileiro, quase que, né, é interessante a gente parar para pensar assim, o que aconteceu com o Renato Kell, né? Então, nesse período, para onde é que vai a obra dele? Ele deixou de produzir, mudou a tônica, o que acontece com o Renato Kell? E, ao que parece, a notoriedade do Renato Kell permaneceu, né? E aí eu volto para o jornal A Gazeta para dizer que em 1964 foi feita uma homenagem para Renato Kell, 64 já, tá? Então, o título da reportagem era homenagem, quando ele fez 75 anos, né? Então, homenagem ao Dr. Renato Kell, pioneiro da eugenia no Brasil. Então, Kell não foi uma figura que desapareceu, né? E aí, pensando na obra dele, como é que ficam as obras, né? Ou a produção dele, para que linha que ele vai? É importante pensar que as ideias eugênicas para Renato Kell, elas não ficaram em um limbo, como, né, a gente poderia pensar. O que vai acontecer é que Kell vai continuar produzindo, mas ele vai mudar um pouco a tônica do seu discurso, certo? Então, a partir desse período, ele tem algumas nuances que lembra aquilo que nós conversamos na semana passada. Então, os discursos mais voltados a uma ideia de profilaxia, de eugenia positiva, de aconselhamento ao matrimônio, de medidas que são importantes para a preservação da sociedade. Então, ele vai ficar menos duro no discurso, né? Mas ele continua firme no método, né? Na convicção de que a eugenia é uma ciência, que ela deve ser propagada. Então, ele vai mudar um pouco a fala dele, mas ele continua favorável às medidas eugênicas, né? Um outro ponto também importante, aí puxando um pouco mais para a psicologia, e que precisa ser destacado, se tratando da obra do Renato Kell, é que, neste período, né, no período do pós-guerra, é possível dizer que as obras do Renato Kell, as produções do Renato Kell, ganham um contorno mais psicológico. Então, o Renato Kell começa a demonstrar uma preocupação sobre o sujeito, do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista psicológico, né? E aí a gente consegue perceber mais ele discutindo sobre desenvolvimento humano. Eu destaco aqui, por exemplo, a obra Psicologia da Personalidade, que foi publicada em 1941. E a obra Psicologia da Personalidade, ela teve 7 edições, inclusive, acho que mais 8 edições. Então, a 7ª edição é de 1957, por exemplo. Essa obra teve aí um destaque, né? E nesta obra, especificamente, sobre psicologia da personalidade, Renato Kell recupera alguns preceitos da psicanálise. A obra tem uma tônica muito forte sobre desenvolvimento humano. Ele vai falar sobre a função da psicologia, inclusive, nessa obra. Ele vai dizer que finalmente a psicologia deixou de ser palavrosa e filosófica para se tornar mais prática. Então, a gente também consegue pensar, né, qual era a visão que Renato Kell tinha da psicologia, a serviço do que a psicologia estava, né, como a psicologia estava disponível naquela época. E aí ele traz, nessa obra, uma discussão sobre psicocrítica. Para Renato Kell, a psicocrítica é um ramo da caracterologia, da ciência do caráter, que permite estudar as expressões da personalidade. Então, ele vai discutir sobre personalidade. E aí a gente consegue perceber essa tônica, né, biológica do Renato Kell, mas muito essa preocupação de uma eugenia ali embebida em discussões psicológicas de desenvolvimento humano. Então, essa é uma tônica. Eu também vou destacar aqui mais um trecho dessa obra para vocês. Entrou? Sim.
Bom, esse é um trecho da obra Psicologia da Personalidade, que Renato Kell diz o seguinte: o problema da indigência prende-se fundamentalmente à grave questão da degradação somatopsíquica do homem. Existem mendigos, não por contingência pura e simples de ordem econômica, mas porque subsistem fatores de inferiorização biológica, da qual decorre a inferiorização social. A indigência é consequência, sobretudo, de debilidade mental. Não só os indivíduos que perdem o sentido da dignidade dão-se a rendosa profissão de mendigo. A mendicância ou indigência constitui verdadeira díatese social, própria a linhagens inteiras de degradados. Então, o que a gente consegue perceber nesse trecho? Né? Esse deslocamento. Né? Então, assim, como o Renato Kell vai trazendo uma questão, uma preocupação com a degradação psíquica, né? Com questões mentais, com questões psicológicas, como avaliar isso, uma inferiorização. Então, primeiro existe uma inferiorização biológica, para depois a gente pensar em uma inferiorização social. Né? E aí, um outro ponto também para se observar na obra de Renato Kell tem a ver com essa preocupação mais malthusiana dele, né? Que ele começa a trazer uma tônica mais de aconselhamento, de preocupação com a sociedade, com o aumento populacional, e como isso vai, né, estar, na verdade, o pano de fundo dessa discussão é uma tônica eugênica, né? É a defesa do melhoramento da raça. Então, eu destaquei aqui um texto que foi publicado em 1960. E eu gosto de chamar bastante atenção para as datas. Então, né, Renato Kell estava dizendo isso em 1960. Não faz tanto tempo assim. Né? E aí esse texto foi publicado no jornal A Gazeta e se chama O Bom Gera o Bom. Então, ele diz: o mundo tornar-se-á melhor quando os tipos eugênicos, isto é, os indivíduos melhor dotados, participarem mais ativamente do aumento da população, enquanto um trabalho persuasivo e insistente de educação convença os menos dotados a evitarem ou a reduzirem as proles pelos métodos práticos já adotados nos países nórdicos e nos países superlotados demograficamente, que sofrem as consequências do descaso do governo ante tão grave problema. Então, aqui a gente já consegue perceber essa tônica, né, mais de preocupação com o crescimento populacional. E aí eu sigo essa linha do crescimento, da questão da família, da preocupação, né, da família com a população, para trazer uma reflexão sobre a atualidade, que é como essas discussões eugenistas podem ser percebidas no campo, por exemplo, do planejamento familiar. Então, só a título de informação, o planejamento familiar é uma política pública que foi implementada pelo Congresso Nacional, regulamentada em 1996, 96, no Brasil, e tem como proposta planejar, né, ações de fecundidade e também ações educativas, preventivas, de acesso aí a informações a respeito do planejamento. Né? Isso é uma política disponível para todos os brasileiros e brasileiras. Essa política foi implementada em 96 e nós realizamos uma pesquisa, por exemplo, com entrevistas, né? Entrevistamos alunos do último ano do curso de psicologia, de medicina e de enfermagem. A ideia era investigar o caráter educativo e eugênico dessa política de planejamento. Então, as perguntas, né, para esses participantes era ver o que eles conheciam, eles e elas conheciam sobre a política de planejamento, se eles já tinham ouvido falar, qual era a finalidade dessa política. Isso, essa pesquisa foi realizada em 2015. E aí, algumas respostas dos estudantes guardam semelhanças com essa tônica que nós estamos falando do Renato Kell aí, sobre a preocupação com o crescimento populacional. Então, eu vou destacar um trecho, por exemplo, vou ler, na verdade, não está no slide, não. Algumas respostas nos lembram essa tônica eugênica, né? Por exemplo, uma resposta que apareceu, que a falta de informação dos leigos acaba gerando mais crianças, mais fome e mais desemprego. Não que eles sejam ruins, mas se eles tivessem um pouco mais de conhecimento de informação, a gente teria menos criança na rua, menos desempregado. Enfim, eu acho que a política de planejamento, se ela funcionasse, a miséria no Brasil seria menor.
né? Então, eu acho que essa política, aí quando a gente questiona mais, né, para quem deve ser direcionada essa política? Então, eu acho que acaba sendo focado na população pobre, porque o rico, de melhor classe social, tem mais conhecimento, ele se envolve em outras atividades, em outro trabalho, então isso facilita o conhecimento, né? Não tem filhos à torto e à direita. Então, vejam, se isso não guarda uma certa semelhança com essa discussão do planejamento familiar, essa preocupação, né, com a família, que foi levantada aí por Renato Kell em 1960. Né? Um outro ponto, e aí já encaminhando também, né, para as reflexões finais, tem a ver com a ciência psicológica mesmo. Né? Como é que nós podemos pensar a psicologia e se existe uma relação entre psicologia e eugenia? Se nós olharmos para a história, né, dessa ciência, da ciência psicológica, no Brasil principalmente, nós vamos reconhecer que essa ciência teve, né, uma proximidade com o ideário da higiene mental e com o ideário da eugenia. Né? Por exemplo, para ilustrar aqui, a Liga Brasileira de Higiene Mental, que foi criada em 1923, participou ativamente no desenvolvimento da psicologia brasileira. E muitas vezes a literatura mostra, né, ou menciona a participação da Liga como algo meio secundário, quando, na verdade, a Liga foi fundamental, ou melhor dizendo, importantíssima, basilar para o desenvolvimento da psicologia no Brasil. De que forma? Criando clínicas que usavam testes psicológicos, traduzindo obras muito importantes no campo da psicologia, convidando psicólogos para vir coordenar, ser diretor de laboratório no Brasil, para dar palestra, né? Então, ou seja, a Liga Brasileira ela vai fomentar uma necessidade, vai dizer, olha, o psicólogo né, a psicóloga é um profissional importante para a nossa sociedade. E aí o que pouco se diz, por exemplo, é que a Liga Brasileira de Higiene Mental também vai se aproximar do ideário da eugenia. Então, a Liga, em 1928, vai incorporar no seu estatuto um programa de educação eugênica, né? Propostas eugênicas também. Dá para dizer que todo mundo na Liga concorda com a eugenia? Não, né? Manuel Bonfim, por exemplo, não é uma figura que vai compartilhar dessa inclinação mais eugenista, né, da Liga. Mas é preciso reconhecer também que isso acontece, que isso faz parte da história da Liga Brasileira de Higiene Mental. Então, como é que nós fazemos essa separação? Né? Uma agremiação que, historicamente, vai desenhar a função social da psicologia, vai contribuir diretamente com o desenvolvimento da psicologia, né? E como isso é discutido por nós, assim, né? Tem uma relação, então, psicologia e eugenia. Quando nós olhamos para a obra do Renato Kell, Psicologia da Personalidade, ou quando ele escreve tipos vulgares, mas principalmente Psicologia da Personalidade, que ele vai dizer, né, da importância da psicologia, não existe, então, uma associação entre psicologia e eugenia. E aí, para encerrar, né, eu pergunto para vocês, assim, se a psicologia, com as suas técnicas, com as suas teorias, historicamente, contribuiu para essa visão, né, mais individualizante, mais biológica do sujeito, isso, em certa medida, tem uma semelhança com o pensamento, né, com a concepção de homem dos eugenistas, eu pergunto, e hoje, né, mesmo com todos os avanços, será que a psicologia ainda esbarra nesses obstáculos? Né? Será que a psicologia está dando respostas para quais questões? Ela está a serviço do quê? Ela está a serviço de quem? Né? Como é que ela está sendo convocada? Então, eu acho que essas reflexões são importantes para a gente conseguir pensar, né, uma certa semelhança da discussão da eugenia na atualidade. Acho que é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Meline. Olha, nem precisei avisar, você estava chegando ainda nos 5 minutos. Obrigada, muito obrigada, viu? Então, nós vamos, então, estar passando agora a palavra para o Guilherme, para a gente continuar o nosso debate de hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal do GEP. Agradeço pelo convite, agradeço a Meline pela parceria também, a professora Maria Lúcia, por abrir esse espaço ao debate. Achei muito interessante a exposição da Meline. O que eu pretendo discutir, trazer ao debate aqui com vocês, na verdade, uma ampliação, né, ou a continuidade do que a Meline estava discutindo, a partir do conceito de eugenia liberal, fazendo uma discussão sobre o que é eugenia liberal, a partir da filosofia da ciência e da bioética, né, trazendo
dois autores aqui que eu acho que vale a pena da gente discutir, o filósofo alemão Jürgen Habermas e uma médica brasileira, Fátima Oliveira, que eu comentaria a seguir. Então, para iniciar essa discussão com vocês, quero, se vocês puderem confirmar aí se a minha tela está aparecendo. Ainda não, Guilherme. Agora vai começar a aparecer. Pronto. Ok? Aparecendo, ok. Então, vamos lá. Então, para começar essa discussão com vocês, continuando o que a Meline discutiu e aquilo que a gente apresentou na semana passada, quando falamos sobre educação eugenista, só comentar aqui um filme que tem na Netflix chamado I Am Mother, tradução literal, Eu Sou Mãe. Não é o melhor filme aí da Hilary Swank, mas é um filme bem interessante, de 2019, que vai contar a história de uma adolescente criada num laboratório por uma mãe robô, uma mãe carinhosa, super atenciosa, né, que foi projetada para repovoar a Terra depois que os seres humanos foram extintos, né. Obviamente vou ter que fazer spoiler do filme, então já peço perdão logo no começo da fala, né, mas tem um plot ali que na verdade, a menina que é criada por essa mãe descobre que foi justamente a mãe a responsável por destruir a espécie humana. Ela é uma inteligência artificial que se tornou consciente e chegou à conclusão de que o planeta Terra ficaria melhor sem o ser humano, porque o ser humano tem uma natureza autodestrutiva, caótica, né? Então, essa robô mãe salvou 16 mil embriões humanos e tentou repovoar o planeta Terra, selecionando os melhores indivíduos a partir da eugenia, né? Então, vale a pena dar uma olhada nesse filme, assim como outros filmes clássicos aí, desde Gattaca, Matrix, as leituras de Admirável Mundo Novo, que a gente pode trazer para discutir a eugenia na atualidade. Então, além disso, acho que vale a pena também trazer uma frase de James Watson. Ele foi um dos descobridores da dupla hélice do DNA. Em uma entrevista ao Channel 4, a genética e o papel moral dos cientistas é lutar para extirpá-la. Se você for realmente burro, eu chamaria isso de doença. Parece injusto que algumas pessoas não tenham essa oportunidade. Assim que houver um meio de melhorar nossos filhos, ninguém poderá contê-lo. Os pais que aperfeiçoarem seus filhos se tornarão aqueles que vão dominar o mundo. Então, depois que ele trouxe essa afirmação polêmica, né, muitas discussões sobre neo-eugenia ou eugenia liberal vieram à tona. O cara está falando aqui do direito a aperfeiçoar e melhorar a prole, né, que é a eugenia stricto sensu. Então, o que seria a eugenia liberal? Como a Meline comentou, né, a ONU e a Unesco já têm discutido, sobretudo a partir do julgamento de Nuremberg, após a Segunda Guerra Mundial, tem discutido muito essa questão da genética, né, e associando aos direitos humanos. Em 1997, a Unesco publicou a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e Direitos Humanos, e eu trouxe 3 pontos aqui que vale a pena da gente discutir. Primeiro ponto, a todo indivíduo é devido respeito à sua dignidade e aos seus direitos, independentemente das suas características genéticas, o que em alguns textos já tem sido discutido a partir da expressão geneticofobia. Essa expressão não aparece na declaração, eu que trouxe aqui. Segundo ponto, toda forma de preconceito e discriminação deve ser combatida e nenhum indivíduo pode ser reduzido às suas características genéticas, sendo garantido o respeito à sua singularidade e diversidade, em teoria, né? Terceiro ponto, nenhuma pesquisa nos campos da biologia, da genética e da medicina deve prevalecer sobre o respeito aos direitos humanos, as liberdades fundamentais e a dignidade humana dos indivíduos ou, quando for aplicável, de grupos humanos. Então, eu trago essa declaração da Unesco sobre o genoma e os direitos humanos justamente porque é a partir da discussão sobre direitos humanos que eu pretendo pautar esse debate sobre a eugenia liberal que eu pretendo trazer para vocês aqui, tá? Então, essa questão de respeitar os grupos humanos, né, vai totalmente contra aquilo que os chamados caçadores de genoma fizeram ali no final dos anos 90, desrespeitando as populações indígenas dentro dessa
busca, dessa utopia pelo homem geneticamente perfeito que ainda permanece, né? Então, o que é a eugenia liberal? Então, eu considero Habermas um dos filósofos que melhor discutiu essa questão, mesmo que eu discorde de alguns pontos dele, mas ele traz uma discussão muito legal. Ele é um filósofo da Universidade de Frankfurt, né, dentro de uma tradição que nós chamamos de teoria crítica, né, neomarxista. Ainda produz muitos textos, muitos artigos em várias esferas, mas essa discussão dele na bioética, na filosofia da ciência, é importante para a gente questionar o que é a eugenia liberal. O que Habermas está falando nesse livro aqui, chamado O Futuro da Natureza Humana, A Caminho de uma Eugenia Liberal? Interrogação. É um livro de 2004, né, em que eles questionavam se estamos a caminho de uma eugenia liberal. Acho que 2021, depois de Cristo, dá para afirmar sim, vivemos sobre a égide de uma eugenia liberal. O que Habermas vai discutir nesse livro? Ele vai focar na questão do diagnóstico genético pré-implantação, ou seja, os laboratórios que fazem a triagem de embriões e a fertilização in vitro, excluindo os indesejáveis, né, a partir de critérios que raça, sexo, defeitos genéticos, antes deles serem implantados no útero. E, segundo Habermas, né, a engenharia genética viabiliza a eugenia liberal. E essa eugenia liberal, ela afeta a autodeterminação do sujeito. O que significa isso? A nossa concepção de cidadania, de autonomia, ela é burguesa. Ela é pautada naquela discussão do iluminismo, do esclarecimento burguês, sobretudo de Immanuel Kant, um filósofo da Prússia, que cunhou a expressão sapere aude, ouse saber, ouse conhecer. A autonomia é caminhar com as próprias pernas sem ser direcionado por outra pessoa. Então, o que Habermas vai discutir aqui é que a autonomia do ser humano, ela já está totalmente ferida, né, a partir do momento em que esse sujeito foi pré-determinado, né? No momento em que alguém escolheu qual embrião vai se desenvolver e qual não vai se desenvolver, ou seja, qual é o desejável e qual é o indesejável, tanto a natureza humana, essa é uma questão um ponto questionável na teoria dele, mas tanto a natureza humana quanto os direitos humanos, aí sim ele está pegando num ponto muito atual, né? Eles estão ameaçados, porque o sujeito não pode se autodeterminar. Como que nós podemos falar sobre cidadania e autonomia se o ser humano já foi pré-determinado a partir da engenharia genética? Essa é uma questão mais filosófica dentro dessa discussão habermasiana, mas tem um ponto que é o ponto da economia que esse sim eu acho que nos toca mais, que é justamente a relação entre eugenia liberal e liberalismo. Entre eugenia e liberalismo, perdão. Segundo Habermas, com esse argumento do liberalismo, da autonomia e da liberdade, né, os indivíduos estão determinando os rumos do patrimônio genético sem que haja uma regulamentação séria a respeito. Então, o que Habermas vai dizer é o seguinte, os avanços da biotecnociência, eles são muito mais rápidos do que a bioética. Entende? Então, a tecnologia é muito mais rápida do que o questionamento crítico, democrático, né, e radical, digamos assim, sobre essas tecnologias. Então, o que estão fazendo com o ser humano? Né? Então, em nenhum momento, então isso tem que ficar bem claro, vou repetir aqui, isso tem que ficar bem claro, em nenhum momento Habermas, esses autores que se pautam numa leitura habermasiana, eles são contra os avanços da ciência. Eles são contra o desenvolvimento científico no combate a doenças hereditárias. Não é isso que está em discussão, repito, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é essa crítica às pesquisas biogenéticas que são orientadas segundo uma premissa liberal, segundo uma premissa do capitalismo liberal. Sujeitos que acreditam ser livres em fazer as suas escolhas, né, em determinar os padrões embrionários em laboratório, mas que, na verdade, essas escolhas são direcionadas segundo os interesses, segundo a lógica do mercado. Né? Os laboratórios de engenharia genética são orientados a partir dessa lógica eurocêntrica e branqueadora desses laboratórios. Então, a discussão para Habermas, ela vai partir disso. Né? Não é negar o quão importantes são os avanços na ciência, né? Mas questionar, né?
problematizar essa eugenia liberal que, em nome da autonomia e da liberdade, mata a autonomia e a liberdade. Então, o que Habermas vai discutir nesse livro, O Futuro da Natureza Humana, o futuro da humanidade não pode estar nas mãos dessas corporações, desses grupos que detêm o poder econômico e sociopolítico. Então, essa é uma discussão importante que Habermas traz, e que veio à tona em 2018, quando esse cientista chinês, He Jiankui, né, continuando essa utopia do homem geneticamente perfeito, afirmou, numa palestra, que ele criou em laboratório 2 bebês, Lulu e Nana, imunes à infecção pelo vírus HIV. Super polêmico essa discussão, de uma maneira ultra resumida. Ele partiu de um sistema, né, de edição de genes, cuja sigla é CRISPR, uma tradução literal do inglês, conjunto de repetições palindrômicas curtas, regularmente interespaçadas, que basicamente é remover e substituir partes indesejáveis do genoma, ou seja, do código genético que contém a informação hereditária do organismo. É uma técnica que já é utilizada, já faz um tempo, nos estudos de medicamentos contra vários tipos de câncer, sobretudo câncer no ovário, no cérebro e no pulmão, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é uma tecnologia que ainda não é totalmente segura, né? Justamente porque a modificação no genoma provoca outras mutações que são transmitidas aos descendentes e que os cientistas ainda não têm o controle. Então, esse cara foi preso em 2019, porque para fazer essa pesquisa, ele falsificou documentos, omitiu os riscos, inclusive aos pais, né, e realizou essa pesquisa de forma ilegal, manipulando geneticamente embriões. Então, segundo Luiz Montoliu, que é um cientista do Centro Nacional de Biotecnologia de Madrid, essa manipulação irresponsável, né, de embriões abriu uma nova caixa de Pandora. Então, o Luiz Montoliu, ele fala que estamos a caminho de uma eugenia total, o que Habermas vai chamar de eugenia liberal, né? Então, a discussão é não negar o quanto os avanços técnicos científicos são importantes para o combate a doenças, mas a questão é, e aí? O que estamos fazendo enquanto humanidade perante isso? Para pegar a discussão do Habermas, né? Então, foi criada uma comissão internacional a partir dessa caixa de Pandora que foi reaberta, né? E essa comissão chegou à conclusão: a ciência não pode garantir que a edição genética, né, não cause efeitos colaterais lá no futuro, inclusive nesses seres humanos aprimorados ou melhorados, né, a eugenia em si. Então, essa é uma questão bem interessante que a gente pode discutir aqui. E, no Brasil, trago aqui a Fátima Oliveira, um grande nome na discussão da bioética, né, e, na minha leitura, né, foi a pessoa, né, a pesquisadora que aqui no Brasil melhor levou essas questões de gênero, classe e raça para o campo da bioética. Ela publicou um livro em 1997, republicado em 2004, que se chama Bioética, uma face da cidadania, que apesar de ser um livro introdutório, traz reflexões muito importantes ainda atuais. Eu levei algumas discussões desse livro dela para os pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, onde eu fui fazer o doutorado de sanduíche no primeiro semestre, e vários pesquisadores gostaram muito dessa discussão, né, sobre a eugenia liberal a partir dessa médica, né, formado pela Universidade Federal do Maranhão, trabalhou 30 anos no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, dedicou a vida ao SUS, aos direitos humanos, aos direitos sexuais e reprodutivos, a saúde da mulher, tem a ver com o que a Melina estava discutindo, e a luta antirracista também. A gente está falando de uma mulher negra discutindo bioética, né? Então, essa é uma questão muito importante, além da denúncia, né, ao racismo na área da saúde, que é muito importante, né? Esterilizações, um dos pontos que vai ser discutido aqui dentro desse curso posteriormente, e as mortes evitáveis de mulheres negras, né? Então, a Fátima Oliveira, ela vai trazer nesse livro, né, Bioética, uma face da cidadania, de uma forma bem geral, assim, panorama geral, mas esse histórico, né, da manipulação genética, desde a descoberta da estrutura do DNA em 53, as primeiras técnicas de engenharia genética em 71, né, chamada de DNA recombinante, o projeto Genoma Humano, né, que começou em 1990, terminou de fato mesmo em 2003, né, esse mapeamento genético humano,
E ela vai falar, olha, o limite agora é a imaginação. O limite para manipular a vida é a manipulação. E olha que esse livro é de 1997, né? Então tem muitas discussões que precisam ser atualizadas, mas ela já, lá no final dos anos 90, já trazia esse debate, né? Nós não temos mais limite praticamente para manipular a vida, mas nós somos ignorantes com relação aos efeitos futuros. Dá para trazer um link bem interessante com o que o Habermas discutiu no futuro da natureza humana, né? E ela também vai falar, olha, a eugenia permanece na medicina fetal, no diagnóstico pré-natal, nessas novas tecnologias reprodutivas, né? Ou seja, assim como o Habermas que eu discuti aqui com vocês, não é negar os avanços da medicina no diagnóstico de doenças genéticas. Não é isso, mas é entender que tem dois lados aqui, né? A contracepção segura é uma luta histórica do movimento feminista, né? O direito fundamental das mulheres, mas ela também fornece instrumentos para práticas genéticas coercitivas, né? Então, é uma discussão quente, é uma discussão polêmica, mas que vale muito a pena da gente se debruçar, e ela vai trazer exemplos sobre isso, né? A medicina preventiva genética, por exemplo, né? Por um lado, a gente consegue diagnosticar doenças genéticas em embriões e oferecer tratamentos para algumas doenças, mas por outro, aí é uma questão que ela acerta no gol aqui, né? Essas técnicas reproduzem um padrão industrial, quase que um controle de qualidade na fábrica, né? Essa peça não está boa, então eu descarto. Essa aqui é legal, então ela vai até o fim da linha de produção, né? Selecionar os melhores e descartar os imprestáveis, né? Então o que ela vai falar? Quem está fazendo isso? No geral são os laboratórios europeus. Então tem um caráter eurocêntrico, branco, patriarcal, misógino, racista nesses processos. E é por isso que a reflexão da Fátima de Oliveira é uma reflexão que ela é crítica. Por quê? Ela retoma autores que criticam a ideia de neutralidade da ciência, né? Então ela vai dialogar, por exemplo, com grandes referenciais da filosofia da ciência, como Thomas Kuhn, no livro A Estrutura das Evoluções Científicas, de 1962, ou Paul Feyerabend, no livro Contra o Método, de 1975, né? Que não é uma discussão nova, né? Na década de 40, Max Horkheimer, um filósofo alemão, já discutia também, já criticava essa ideia tradicional de que a ciência é algo objetivo, supostamente autônomo, independente, né? Como se o cientista fosse um homem do seu tempo, mas a parte da estrutura social na qual ele se insere, né? Então, o que a Fátima de Oliveira vai trazer é isso, neutro não tem nada aqui, né? As instituições de pesquisa são dominadas por homens brancos e reproduzem a opressão de classe, gênero e raça que orientam a produção da ciência no capitalismo, né? Então ela vai falar que essas bioilhas de edição, né, onde você produz bebês à la carte, como se fosse num restaurante, né? Então eu quero um bebê branco que não tenha problemas, que não seja autista, que não tenha Down, né? Essa produção de bebês à la carte, né, que o mercado, né, o capitalismo liberal oferece, está a serviço não da população, não da emancipação dos sujeitos, né? Ou seja, é o mercado, são esses grupos que estão determinando o poder de vida ou morte, e aqui dá para lembrar o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, né? Eles que estão determinando o poder de vida ou morte, e a população, sobretudo latino-americana, negra, africana, né, está a parte dessa discussão, né? Não controla esses saberes. Então, qual é a proposta da Fátima Oliveira para encerrar a minha fala, né? Essas biotecnologias precisam ser regulamentadas. Nós precisamos discutir que elas não podem estar à parte da sociedade, elas têm que atender a preceitos éticos, e esses preceitos éticos não é a ética que as empresas vendem, né, para aumentar as suas vendas, mas ética fundamentada nos direitos humanos, né? Para lembrar, inclusive, a declaração da Unesco sobre o genoma de direitos humanos, né? E aí vem a tese dela. A sociedade tem que exigir uma bioética que seja antipatriarcal, igualitária, antissexista e antirracista, né? E ela propõe, acho que ela é uma proposta legal, e nesse sentido acho que é uma proposta poderosa, né? Apesar de difícil implementação, mas ela fala que a gente tem que olhar para a saúde e para a educação. Criar comissões de bioética nas várias instituições da área da saúde, enfermagem, psicologia, medicina, né? E
programas de educação em bioética desde o ensino médio. Bioética tem que começar no ensino médio. Quando o aluno começar a ver as bases da genética mendeliana, quando o aluno começar a discutir a questão da filosofia da ciência, questões de direitos humanos, é lá. Tem que começar desde cedo, né, e tem que estar dentro do programa de ensino médio. Somente dessa maneira é possível tentar refrear, né, na medida do possível, esse avanço, esse assédio, né, esse poder quase que total e totalitário, né, que essas empresas têm em determinar os padrões embrionários, quem vive, quem morre, né, qual é o ser humano que deve constituir como modelo daquilo que a humanidade deve seguir, né. Então é uma discussão muito poderosa, muito atual ainda, dessa mulher negra, essa médica, e que eu acho que é uma maneira bem interessante de encerrar essa discussão sobre eugenia liberal, né? Criar mais espaços como esse que o GEP está criando, agradeço ao GEP justamente por isso, né? Eu acho que está bem de acordo com a tese da Fátima Oliveira, né? Criar esse espaço de discussão onde a bioética seja tônica, né? Criar espaços para formar uma consciência e que essa consciência esteja a serviço não, né, daquilo que o Habermas vai falar, dessas empresas que controlam e determinam os rumos e a criação dos padrões embrionários, como se fosse uma linha de produção, mas a serviço da emancipação dos sujeitos e a serviço dos direitos humanos, né? Para quando a gente vê uma notícia como essa, que saiu no dia 17 de setembro, mais conhecido como sexta-feira passada, né, de que a FDA, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, autorizou um estudo inédito com medicação genética para o tratamento do HIV, né, e que, a partir desse estudo, né, a partir desses medicamentos, já estão considerando ensaios clínicos na fase 1 e 2, ou seja, a etapa de testes em seres humanos. Para quando nós vemos notícias como essa, né, nós, enquanto sociedade, a sociedade possa se posicionar criticamente sobre isso, né, pensar no quanto que é importante, sim, né, investimento dentro dessas questões no campo da engenharia genética, mas a partir de um olhar crítico, né, que não aceite de maneira ingênua, né, todo esse lado racista, ainda racista, misógino, patriarcal, sexista das biotecnologias, né? Então, assim, encerro a minha fala, agradeço o espaço aí. Guilherme, muito obrigada. Também fez como a Meline, vocês terminaram sempre 5 minutinhos antes, olha, não precisei nem falar, mas muito obrigada. Assim, sobra tempo para a gente poder estar discutindo com o pessoal, né? Mais tempo para as perguntas e que a gente possa, então, estar aqui verificando. Ó, nós temos aqui, nós vamos abrir, então, pessoal, só lembrando, tá? Nós vamos fazer blocos de 3 perguntas, seja pelo microfone, seja pelo chat, tudo bem? E aí, vamos ter 3 perguntas. Eu peço que o pessoal que for fazer, né, a pergunta pelo microfone, que leva em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí, Guilherme e Meline terão 5 minutos para responder o bloco, tá bom? Então, a gente vai ter que organizar nosso tempinho assim. Nós já temos aqui algumas pessoas inscritas para... Ai, eu perdi a ordem aqui. Deixa eu ver o pessoal que está na... Nós temos aqui 3 pessoas para fazer a pergunta pelo microfone. Nós podemos começar com... Eu não me atentei para quem foi o primeiro que levantou a mão. Alguém pode começar? Foi o Weber? Tá na ordem ali, ó. Tá aqui. Tá na ordem de quem levantou. Ou Weber, né? Eu não sei a pronúncia. Então, você pode fazer, tá? Sua pergunta, sua colocação, por favor. Bom, gente, boa tarde, tudo bem? O curso de tamanha qualidade, né? Enfim, estou aprendendo muito com vocês. Para ganhar um tempo aqui, eu queria só chamar a atenção, talvez compartilhar alguns elementos e para depois o Guilherme e a Meline, talvez aí eles se colocarem, tá bom? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria refletir sobre essa questão da eugenia é a particularidade da sua efetivação, considerando as realidades de cada país. Porque, por exemplo, no Brasil,
pelo menos até onde eu venho estudando, há uma tendência, entre aspas, para essa tal da eugenia liberal. Porque aqui no Brasil, considerando até a própria realidade brasileira, a eugenia aqui ela sempre guinou para o campo da eugenia negativa. Não é à toa que extermínio, esterilização, né? Se a gente pegar hoje, foi falado muito de psicólogo, basta pegar aí os exames criminológicos, o quanto que os psicólogos reproduzem a perspectiva eugênica, mesmo que ele não tenha lido, por exemplo, Renato Kell ou Galton. Eu acho que tem uma coisa aí que valeria a pena a gente considerar. Esse é o primeiro dado. O segundo é que eu acho que o debate da eugenia também, com relação à contemporaneidade, me parece que o que se mantém na eugenia hoje é aquilo que eu denomino, aí eu venho farejando, que seria a biologização das relações sociais. Por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque o Habermas, ele é até legal, né? Lá, historicamente, ele já tem as suas críticas românticas, técnica e tal. Não é tão novo essa seara que ele entra, né? Senão não seria o Habermas, né? Mas eu acho que o problema do Habermas, e talvez assim, quem procura estudar o debate da eugenia, é que as conquistas, as chamadas conquistas tecnológicas, elas acabam sendo dissociadas das relações sociais. E esse é um problema, né? Por quê? Porque a gente acaba caindo numa tecnologização das relações sociais, e quando, na verdade, a gente perde de vista que o que há de diferente no período do Galton com o nosso é que houve o desenvolvimento das forças produtivas e que o capital hoje vem ganhando, lucrando e se reproduzindo com essas produções, né? Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, aqui, o capital hoje, ele vem ganhando muito com essas produções, sobretudo na Europa, tá certo? Agora, no caso brasileiro, não. No caso brasileiro é o quê? É encarceramento, é letalidade, né? São o papel dos exames criminológicos. As comunidades terapêuticas, por exemplo, né? Se a gente for ver, hoje, aonde que estão os nossos manicômios? Estão nas comunidades terapêuticas, como que se chama o termo? Espalhadas, né? Não tem mais aquele depósito de seres humanos, mas eles estão aonde? Espalhadas, né, nas comunidades terapêuticas, sofrendo castigo, tortura, vistos como anormais, drogados e etc, etc, etc. Então, eu paro por aqui, mas eu acho que tem uma questão que valeria a pena a gente refletir, é isso, não cair na biologização das relações sociais, né? Aqueles autores lá, da culpa é da genética, o próprio Adrian Heine, né? Que sempre procura explicar as relações sociais a partir do prisma biológico. E também entender a particularidade brasileira, né? O Brasil, acho que vai demorar para chegar nessa tal da, entre aspas, eugenia liberal, né? Embora há uma tendência, mas me parece que a negativa tem sido mais preponderante. Então, é isso que eu queria compartilhar aí. Ok, obrigada. Nós vamos então agora para a questão da Pietra e depois passamos para a Givalda e aí a gente abre para o Guilherme e a Meline falarem um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde a todos presentes, é um prazer estar aqui. Eu vou tentar adicionar, para não tomar muito o nosso tempo, nos comentários do Weber, mas principalmente em se tratando do termo eugenia liberal. Eu fiquei muito feliz, Guilherme, de saber que você está trazendo esse debate. Minha tese de doutorado, eu trabalho transhumanismo, eu trabalho com o termo da eugenia liberal e a tese que eu defendo ali, como o meu foco são os Estados Unidos, é que o processo, aquilo que o Foucault chamou de liberalismo norte-americano e os seus desdobramentos na perspectiva do que é o empresário de si na sociedade moderna, vai e se alinha diretamente com essa proposta da eugenia liberal. E vai ser, na minha opinião, após a pesquisa, e hoje ainda aprofundando essa investigação, é que a eugenia liberal nos Estados Unidos ela deu certo, porque o Planned Parenthood, que é uma estrutura de aborto que
de aborto para mulheres nas camadas mais vulneráveis, ela foi formada a partir de um discurso defendido pela Margaret Sanger, que era uma eugenista defensora do birth control em 1920. Então, eu acho que não dá para a gente desconectar o discurso e o debate da eugenia liberal da contingência dos Estados Unidos. Os transhumanistas hoje, eles são, talvez na Inglaterra, com maior intensidade do que nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, no Vale do Silício, são eles sim que carregam essa premissa da eugenia liberal, juntando laboratórios de pesquisa biotecnológica e tecnologia e inteligência artificial. Então, não dá para dissociar essas duas coisas. Eu queria saber se você encontrou na tua reflexão ou esbarrou com essa questão, e vejo tudo isso como um processo histórico muito bem construído, com todas as suas dialéticas, as suas questões internas e os seus processos. Desde lá do Statement of Race, de 1950, da Unesco. Então, quer dizer, a gente não acabou com a eugenia em 1945, isso é quase um lugar comum. A questão é a gente encontrar no Brasil, a partir dos postos de eugenia e das ações dos centros nas instituições, como é que foi implantada essa eugenia negativa, encontrar os prontuários, categorizar, quantificar, porque é isso que a gente precisa fazer. Obrigada, gente. Eu vejo vocês semana que vem, onde eu falo bastante. Tchau. Nós que agradecemos, já sentimos um gostinho do que vai ser o nosso próximo encontro, né? E agora, então, Divalda, né, que vai fazer a sua questão. Então, e aí a gente abre. Boa tarde, né? Deixa eu abrir aqui minha câmera para vocês me verem, eu sou essa aqui, né? E assim, eu não sou estudiosa da área, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, eu sou educadora popular e professora. Na aula passada eu fiquei muito assustada, né, com o conteúdo trazido, porque a minha formação é há mais de 30 anos atrás, eu fiz a minha formação era de 4 anos e meio, no curso de pedagogia, e estudei muito a psicologia, né? E as suas contribuições, evidentemente, naquele período, mesmo não tendo a maturidade do campo, né, assim, formado já do que era o modelo de sociedade que a gente imaginava, uma sociedade mais igual, né, com menos concentração de renda, com a valorização dos direitos humanos, mas, de alguma forma, a gente o tempo inteiro estava provocado, especialmente porque eu nasci e me criei em uma comunidade quilombola. Então, esse sofrimento, né, que a gente tinha, ele chegava de alguma forma, né, ao chão da comunidade, no espaço onde convivíamos, e muito mais quando a gente saía da zona rural para a zona urbana, né? O que é que eu estou entendendo? Eu estou entendendo a quem, primeiro, assim, agradecer essa oportunidade dos pesquisadores estarem aqui trazendo esse tema, né? Concordar e colaborar com uma fala de Guilherme, quando ele faz alguns questionamentos, né? Assim, a quem a ética está a serviço, né? De quem? Ou de quem ou a quem a ética e a bioética está a serviço. Colocar que concordo também que a discussão na condição de professora, né? Que a bioética ela seja discutida desde o ensino médio, né? Porque acredito que ela torna, além do direito, né, o acesso ao direito humano, mas o direito à equanimidade, né, direitos iguais para todos. Porque vocês que estão aqui são profissionais que estão, vamos colocar assim, numa cadeia do campo privilegiado, né? Porque vocês estão tendo acesso a essa informação, onde a maioria das mulheres brasileiras, que são as mulheres periféricas, as mulheres quilombolas, elas estão submetidas a essa ciência, né? Sem compreender, né, o porquê que ela está submetida a essa ciência e sobre as quais condições ela se insere, né? Que é a condição da invisibilidade. Eu sou invisível, né? Dentro
do campo, né, do marco conceitual da eugenia, pelo menos o que eu compreendi até agora, é que nós, negros e negras, né, povos indígenas, esteve a serviço de uma ciência invisível, né? Nós fomos conduzidos, a nossa vida foi conduzida de forma desrespeitosa e intencional, porque não é em se tratando da inocência, né, da inocência de um povo. Eu queria poder falar muito mais, mas dizer assim, né, eu faço parte do Movimento Popular de Saúde, que trabalha nos territórios a partir das práticas integrativas e populares em saúde. E desde a década de 70 para cá, a gente vem discutindo a importância dessas práticas serem absorvidas como política pública integrativa e que o Estado brasileiro, ele se responsabilize por isso. Então, quando vocês, né, traz esse espaço para aqui, né, eu fico muito preocupada, porque daqui a pouco o uso dessas políticas que estão no território, que é trabalhada a partir do conhecimento ancestral por pessoas, pelos povos indígenas, ciganos, né, ribeirinhas. Então, à medida que a ciência, ou essa sociedade extremamente, né, capitalista, tomar conta, tomar conhecimento, né, da implantação dessa prática, ela vai fazer o que fez de forma intencional, isolar, né, se empoderar ou apoderar desses saberes e isolar as pessoas que, de fato, historicamente resistiram a esse tipo de uso, que são as rezas, que são as terapias holísticas, no geral, como toda. Então, essa é a minha contribuição, e dizer que eu coloquei aqui, né, a questão do ensino médio, mas também criar espaço de discussão nos territórios, né, porque mesmo que a gente tenha que repensar a linguagem, a forma de abordagem, mas é importante que as comunidades tenham pelo menos conhecimento desse processo de manipulação e de uso dos seres humanos, né, para se descobrir, para se utilizar, mesmo que seja a ciência, né, como o que use e utilize como objeto, mas que a gente, enquanto sujeito, possa, pelo menos, decidir se quer ou não, como o Guilherme trouxe ainda há pouco. Era isso que eu queria estar contribuindo, né, e espero, assim, que vocês, as pessoas que tiverem essa iniciativa, ela também sugira para que a gente vá para as comunidades e dialogue com elas. Gratidão. Okay. Obrigada, Givalda. Obrigada pela sua reflexão, compartilhamento da sua experiência também. E agora a gente vai ver quem começa, Meline ou Guilherme, para esse bloco. Eu ia ver com o Guilherme se ele pode, acho que até pelo tempo, responder a da Pietra e da Givalda, que acho que está na mesma linha, e aí eu comento a do Weber. Ok. Tudo bem. Agradeço a Pietra, agradeço ao Weber, agradeço a Givalda pelas discussões. Para mim também é um aprendizado enorme estar aqui conversando com vocês. A Pietra é uma referência para mim, Weber eu conheci agora, algumas discussões que ele já faz também. Só comentando uma coisa rápida com o Weber, com relação ao comentário dele. Weber, concordo contigo com relação às críticas, e eu, inclusive, na minha tese, faço várias críticas ao Habermas também, não sou habermasiano, mas a discussão sobre estamos a caminho de uma hegemonia liberal, interrogação, continua sendo válida, mesmo para o Brasil. Com relação a compreender a especificidade da sociedade brasileira, também concordo contigo. A questão, e aí eu vou pegar num ponto pesado, eu acho que você tem mais leitura do que eu com relação a isso. Quando o Bourdieu vai discutir o conceito de campo, né, de campo científico, eu já conversei bastante sobre isso com a Maria Lúcia Boarini, conversei bastante sobre isso com a Meline, ele vai discutir, estou ultra resumindo o pouco tempo que eu tenho, beleza, Weber? Mas o campo científico é um campo de disputas. Então, assim como os eugenistas disputavam o significado da eugenia, vide ali o embate entre Renato Kell e Roquette Pinto, né, em 29, existe também, no campo de estudo sobre eugenia, uma disputa pelo significado sobre o que é eugenia na sociedade brasileira. Então, se
a questão da política do encarceramento, o extermínio da população negra, indígena, quilombola, né? Nós, dependendo da linha que se segue, a gente pode associar, no geral, os trabalhos associam isso a uma política eugenista. Eu li um capítulo de livro seu que fala sobre isso, sobre a questão do encarceramento, que eu achei muito legal, por sinal, mas dependendo da linha que se segue, se a gente, se o pesquisador parte de uma história mais tradicional, digamos assim, vai dizer que isso não é eugenia, né? Não necessariamente eugenia, porque eugenia é stricto sensu aquela concepção galtoniana de melhoramento, enfim. Por isso que eu peguei especificamente a questão aqui da eugenia liberal a partir da teoria crítica, mas, aí concordando contigo, a nossa elite reproduz essa lógica, né? Nas favelas, né, a partir dessa política de encarceramento, né, vide as críticas que se faz e que, no geral, essa intelectualidade branca não aceita como crítica. Então, eu acho que eu pego nessa questão dessa disputa pelo significado do conceito de eugenia, né, que você trouxe aqui, mas que existe também dentro, né, dos pesquisadores que pesquisam a eugenia. Não sei se fui claro, mas acho que é uma discussão legal, que eu converso, inclusive, com o professor Tiago Martins, que é um militante do movimento negro em São Paulo, mas que a gente discute bastante isso, né? O que é, o que não é eugenia, dentro daquilo que o movimento negro discute como eugenia. Só um brainstorm aí, eu acho que dá pano para manga para a gente conversar futuramente. Com relação, tem a ver com o que a Pietra comentou também, mas eu queria me ater aqui ao comentário da Givalda. Que bioética é essa? Acho que responde também o questionamento da Pietra. Concordo, Pietra, precisamos de mais pesquisas sobre como isso se efetivou e se efetiva no Brasil. Eu acho que você faz um trabalho muito legal com relação ao que foi e é feito nos Estados Unidos da América. Na Europa, eu tive também acesso a algumas discussões, inclusive intelectuais, defensores da eugenia, que lembra muito uma palestra sua quando você disse que foi visitar o Cold Spring Harbor, e uma galera falou, não, legal, eugenia, muito bom, né? Ou seja, ainda na Europa e nos Estados Unidos da América, algumas pessoas aceitam acriticamente a eugenia, que tem a ver com essa discussão que eu trouxe. Givalda, tem um filósofo camaronês, que eu gosto muito, que se chama Jean-Marc Ellat, e que ele vai discutir a epistemologia e os saberes, né? E ele, resumindo, ele vai dizer que a razão é sempre o homem branco, né? Esse filósofo, esse sociólogo lá do Camarões vai falar, a razão é sempre um homem branco, né? Ela nunca é uma mulher negra. A razão nunca é uma mulher, nunca é um indígena, a razão é sempre um homem branco. Então ele vai fazer essa provocação justamente para pegar isso que você disse, da questão da invisibilidade dos saberes dos povos quilombolas, dos povos indígenas, né? Os saberes que, inclusive, embasaram as evoluções científicas na Europa, né? Então, só para resumir, concordo contigo de que essa discussão bioética tem que ser levada para as comunidades, né? Sobretudo as que sofrem com essas políticas, com caráter abertamente eugênico, né? Sobretudo, que se intensificaram agora nos últimos anos, sobre a égide desse governo, mas a pergunta que você fez é que eu também faço. Qual bioética deve ser levada, né? Que bioética vai ser levada? É essa das empresas ou essa bioética que a Fátima Oliveira vai trazer, né? Então, acho que é isso. Espero ter sido claro aqui na fala. Meline? Queria agradecer as perguntas. Acho que é um debate bem interessante. E eu vou tentar responder, porque, na verdade, o Weber fez uma colocação, assim, né? Puxou a gente para refletir também, era justamente essa proposta, né? A gente queria refletir, dialogar com vocês. E, assim, partindo disso que ele trouxe, eu penso que é inegável essa questão, né, da particularidade do Brasil. Quando a gente pensa, por exemplo, nas relações econômicas, quando a gente pensa na eugenia, isso não só para discutir na história, mas para discutir na atualidade, a gente não pode esquecer, deixar de discutir, né, capitalismo periférico, então, assim, como a eugenia vai operar em países de capitalismo periférico, que isso é totalmente diferente, né, dos países da Europa, dos Estados Unidos, então, isso vai ter uma função muito específica, e, claro, não dá para negar, né, quando a gente pensa, por exemplo, nisso que o Weber falou da eugenia
mais inclinada a uma eugenia negativa, e eu vou puxando para a psicologia, né? Por que que isso vai, então, ter esse contorno no Brasil, né? Quando a gente fala da psicologia, por exemplo, para falar de psicologia relacionada à eugenia, a gente precisa levar em consideração toda a história do Brasil, né? E por que que a psicologia vai tentar dar respostas a essa questão. Então, Weber, eu concordo com você, não dá para negar, né? E aí eu compartilho também da posição do Guilherme, no sentido assim, né? Quando a gente pensa na eugenia e essa discussão de eugenia liberal, não é esquecer dessas particularidades, mas é trazer à tona esse debate de como tem sido pensada a eugenia, muito nesse campo de disputa. Então, é ou não é eugenia, né? Então, assim, o que a gente pode considerar como eugenia? Né? É o melhoramento da raça propriamente dito, ou é um espaço, né? uma, digamos assim, repercussão dessas ideias de outra forma, né? Porque daí a gente pode entrar, então, nisso que o Guilherme falou. Então, tem a questão do genocídio, tem a questão das políticas agora, a própria pandemia tem levantado um debate sobre a eugenia, se isso é eugenia ou não, né? Então, acho que a discussão da eugenia liberal, como foi trazida aqui, como tentamos discutir, né, muito pela fala do Guilherme, para tentar colocar como se tem debatido, né, a eugenia nesse momento, sem desconsiderar as particularidades, né, de como seria isso aqui no Brasil, de como é isso lá na Europa. Tá? Ok. Temos mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Alguém mais queira fazer pelo microfone ou pelo chat? Teríamos mais um bloco, né? Acho que só conseguiríamos mais um bloco pelo nosso horário aqui. Se não tivermos, né? A professora Lília levantou a mão aqui, então ela pode fazer a questão dela. Tá. Estão me ouvindo? Não vou abrir o vídeo, porque eu estou aqui com uma internet muito instável, então, vocês, por favor, me desculpe, mas primeiro eu quero parabenizar pelo debate, pela exposição, né, de Melina e Guilherme. Eu acho que como a gente avança, né, em vários pontos de reflexão mesmo, e trabalhar essa temática da eugenia ou da eugenética ao longo do século XX, ver esse processo de mudança é realmente muito instigador, desafiador, e assim, faz a gente só ter mesmo questões a levantar, né? E pensar sem muitas respostas, porque essa questão, né, Meline, que você coloca de o que é eugenia, dá para definir o que como eugenia, é quando a gente entra no campo da genética, é quando a gente está mexendo com hereditariedade, mas lá no começo do século a gente já via muito essa conversa, né, entre eugenia e eugenismo, né, sendo que sempre o cunho é a questão da reprodução humana, e dentro de coletivos. Então, essa preocupação com a formação de um povo, de uma raça, e aí eu estava lendo um texto hoje sobre a discussão da imigração nipônica, né, que perpassou a Constituinte lá de 34, né, inclusive o uso de povo ao invés de raça, para não se aproximar tanto do Reich, né, do que estava acontecendo já com a Alemanha. Então, essa transposição, essa mudança de uso de termos, e para, na verdade, mostrar, ou, né, escamotear talvez o mesmo debate, né, as mesmas concepções. Então, mesmo que trate com questões, por exemplo, de diferenças culturais entre um tipo de cultura e outro, né, a gente tem sempre esse lado biológico, né, da inferioridade, né, de associação, por exemplo, com os japoneses, com os nortistas, né, no Brasil, que seriam os aborígenes nortistas. Então, assim, é muito interessante que a gente cai nesse viés. Então, o discurso eugenista ele vai estar passando por isso. E se a gente pensar a incorporação da genética e da tecnologia, eu acho que um grande ponto é sempre pensar assim, o que mudou nesse um século, né? O que mudou? Você colocou muito bem o desenvolvimento dos meios de produção, né? O desenvolvimento técnico-científico mudou. Ele mudou as formas de chegar, mas em que medida, então, a gente está tratando de coisas semelhantes, ou no que nós mudamos a natureza desse debate? Eu acho que, assim, trazer essa conversa hoje, né, a diferença, por exemplo, da eugenia positiva e negativa e da eugenética positiva e negativa muda um pouquinho o sentido, principalmente da aceitação social, né? Então, por exemplo,
A eugenia negativa, que se concentrava no que era possível lá no início do século, né? O que era possível pelo uso e aplicação prática da ciência, né? A esterilização, o aborto, a segregação, eram as medidas radicais, né, em termos de aplicação junto à população, pensando com formação nacional, numa identidade nacional, né, de superiores, que é eminentemente branca. E isso era muito criticado socialmente. A eugenia positiva, ela passava em cuidados reprodutivos, né, para a boa reprodução. Só que a gente já tem um movimento esse de sempre presente, que continua hoje, né, a multiplicação das famílias pobres, né, consideradas inferiores, estou generalizando, claro, mas a gente está falando de grupos populacionais, né, e o controle da natalidade de quem tem recursos financeiros, né, isso não mudou, me parece que não. Inclusive, um dilema é o seguinte, a natalidade mais tardia das mulheres, por conta, inclusive, né, de estarem trabalhando e estudando, e protelando a natalidade, está gerando problemas, por exemplo, como o nascimento, problemas tidos como problemas, né? O nascimento de síndrome de Down. Então, se usa a genética para tentar modificar isso. E aí, mas esse era um sentido lá naquele momento. Hoje, a genética negativa seria você intervir justamente pré-implantacionalmente já e tentar retirar essas possibilidades, né? O que não é tão criticado socialmente, né? E a genética positiva é você intervir e tentar criar características desejadas. Então, assim, o que gera problemas, talvez, no campo bioético. Mas, enfim, né, para não alongar também, realmente é um debate muito, muito interessante, sempre permeado pela questão do capital e do acesso a isso. E aí a gente vê, né, hoje, o que a gente teria, por exemplo, para trazer esse discurso todo com o SUS no Brasil, pensando na realidade brasileira. Se a gente está num momento assim, de extrema polarização e desigualdade econômico-social, né, fruto das políticas públicas hoje, né, vigentes, então a gente vai ter um discurso que vai se acirrar na explicação biológica, né, da desigualdade. Então, como é que a gente vai separar o genoma, né, a hereditariedade do econômico-social, ou simplesmente do cultural, né? São sempre elementos presentes na vida em sociedade, né? E aí, de que maneira a gente pode, com esse debate todo, eu realmente acho que a Givalda, né, traz um ponto bem importante, né? Como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia, né? Para a gente realmente defender o quê, né? A gente defende o direito humano, o direito reprodutivo, né? A gente caminhou muito nisso. Agora, o planejamento familiar, que capacidade de decisão reprodutiva uma mulher tem dentro das condições, né, que a grande parte das mulheres, de repente, vive. Então, aquilo que seria um direito passa a ser oficialmente um meio de continuidade, né, daquela mesma eugenia que a gente tinha lá de uma forma tão clara. Então, é realmente muito, muito complexo isso, mas é muito interessante. Parabéns pelo debate, acho que vocês provocaram a gente de uma forma muito, muito clara. Bom, professora Lília, também a gente agradece as reflexões. E antes de Guilherme e Meline falar um pouquinho sobre o que a professora Lília colocou, quero só colocar uma reflexão que foi feita pela Wagner. Eu acho que é muito mais uma reflexão do que uma pergunta em si, ela nem utilizou o termo pergunta, mas ela diz assim: a elite letrada reproduz a eugenia, contudo, em alguns lugares, interiores das cidades, a elite que domina é uma elite que não produz nada, não pensa. O trabalho é de parasita em cima do que eles tentam eliminar. A branquidade no Brasil não acompanhou nem as teorias higiênicas, basta ver sua incapacidade nas localidades, e os casamentos entre famílias para não dividirem as terras, promovendo principalmente a hereditariedade das doenças mentais, a exemplo da esquizofrenia. Bom, isso foi uma questão colocada pela Wagner, e nós temos a professora Lília, e aí eu peço que vocês falem um pouco sobre essas questões, e a gente já está caminhando, então, para o final do nosso curso de hoje, tudo bem? Vou ser breve. A fala da Lília me provocou muito também. Na verdade, assim, discutir eugenia me provoca muito o tempo todo. Eu e o Guilherme, a gente nós dialogamos antes da atividade, antes, né, em outros momentos, e assim, a gente sabe que é um tema que
né, movimenta muito, assim, então, é eugenia, não é eugenia, como debater isso? E aí eu estava ouvindo aqui a Lília e também estou bem reflexiva com as colocações que foram feitas, e para não correr o risco de perder a complexidade desse tema, eu fico pensando, Lília, que a gente deve ter uma atenção com relação a isso, assim, de olha, o que é eugenia, o que não é eugenia, né? Como uma mesma proposta pode operar com por exemplo, na política de planejamento, né? Então, como isso pode garantir direito às mulheres, mas também a quais mulheres, como isso, né, na sua concretude, é efetivado. Só que, ouvindo a Lília e pensando aqui, eu fiquei com a seguinte reflexão: nós não podemos perder de vista qual é o nosso objetivo. Se a gente vai aqui discutir a classificação dos termos única e exclusivamente, ou se a gente vai falar de luta contra o capital, né? Assim, o que nós vamos falar? Então, essa luta contra o capital passa pelo campo, então, da gente ter um alinhamento político com relação à discussão da eugenia, né? Trazer à tona essas particularidades, trazer à tona como essas tecnologias são usadas, mas sem perder de vista qual é o nosso inimigo, digamos assim, né? O que a gente está debatendo, o que a gente quer discutir, né? Porque isso que o Weber falou, eu acho muito interessante. Em última instância, é a questão do lucro, é a questão da mercadoria. Então, assim, se a gente perde isso de vista, a gente entra em espaços de disputa que podem nos confundir. Não sei se me faço entender, Lília. É mais uma colocação também para a gente pensar, viu? Só dialogando, né? Realmente, de fato, Meline. Mas, assim, será que a gente consegue separar, né? Eu acho que realmente não tem como, porque mesmo que, que os eugenistas lá, junto com todo um grupo, estava discutindo a conformação dessa identidade nacional, eles perpassavam por isso, eles estavam pensando lá na questão da mão de obra para a agricultura, eles estavam pensando, né, em todas as questões e que explicavam aí né, o que tentavam explicar via biológica uma história recente do país e caminhando, né, para o desenvolvimento que tinha naquele momento. Então, assim, eu não sei, realmente é uma questão, né? É uma questão. Minha cabeça está girando aqui com os comentários, são muitas reflexões, gostei muito da participação dos colegas, comentário da Wagner, comentário da Lilian. Difícil ter uma resposta pronta nesse 1 minuto que eu tenho ainda, mas título de reflexão a partir do que a Lilian trouxe, a partir do comentário do Weber, a resposta da Meline, eu acho que concordo com a Meline quando a gente, nesse momento que a gente vive, a gente se dá conta disso, né? Do ponto de vista acadêmico, é importante o conceito, né? É importante o conceito, discutir o que é o conceito de eugenia, né? O que é e o que não é, né? O que há de eugenia dentro dessa política genocida, né? Ou necropolítica, para usar o termo do Achille Mbembe, o que não é. Mas a questão para fora desse universo acadêmico é entender que essas políticas continuam matando as mesmas pessoas e o recorte de classe, de raça, de gênero também continua sendo o mesmo. Então, o conceito, ele é histórico, mas ele também se transforma historicamente. Então, estamos vivendo um momento histórico nesse momento, que é justamente discutir o que é e o que não é eugenia e, acima de tudo, né, para além disso, entender o impacto que isso tem na vida da população. E aí, fico com o Weber no sentido de, né, precisamos mesmo aí estudar, e mais do que estudar, denunciar também, né, numa perspectiva crítica, de que maneira isso se dá e se desenvolve na sociedade brasileira. Né? Então, agradeço a oportunidade aí, e estou aprendendo muito com vocês também, espero ter sido claro, né, se algo que eu falei incomodou, a ideia era justamente essa, trazer o incômodo, trazer o debate, justamente porque eu estou aprendendo junto com vocês, e é isso, mais uma vez, muito obrigado. Guilherme, Meline, muito obrigada pela contribuição de vocês, né, não tenham dúvida o quanto foi instigante, o quanto é instigante ouvi-los, né, e
podermos, então, aprender um pouco também com vocês, né, com os estudos, com as pesquisas que vocês têm trazido. Nós queremos também aproveitar o espaço para divulgar, né, nós já até passamos no Classroom já, esse evento que vai acontecer no canal da professora Pietra Dilman, está conosco hoje, né, vai ser no dia 23 de setembro, às 13 horas, e quem vai dar início ao debate lá no canal da professora Pietra será a professora Maria Lúcia Boarini, né, que vai estar discutindo, então, porque é importante os estudos e as pesquisas sobre eugenia no Brasil, né, então acho que é importante, é um canal extremamente importante para quem tem se dedicado a essa temática, né, de eugenia, o quanto que a gente também tem buscado dialogar com isso, né, então, por favor, quem puder, né, estar durante esse tempinho também para aprendermos um pouco mais lá, com certeza vai ser enriquecedor. Muito obrigada pela participação, né, também mais uma vez, do Guilherme e da Meline, pelo nosso evento de hoje. Queremos lembrar, né, que o pessoal que está aqui possa estar, então, preenchendo o formulário que é disponibilizado aqui no chat e no Classroom, tá bom? Para que possa contar como presença, né, e avaliação do nosso evento. Queremos também lembrar, né, que o livro que a gente tem falado sempre, que é um livro organizado pela professora Maria Lúcia Boarini, que é esse livro aqui, tá? A Busca da Perfeição Ideária Eugenista em Pauta, pode ser adquirido, né, pelos nossos participantes aqui do grupo. Então, é só entrar em contato, ou pelo Classroom, ou quem está no Tocantins, entrar em contato com a professora Juliana, tá bem? Que, com certeza, ajudará, né, auxiliará nessa incursão aí sobre a eugenia, né, trazendo discussões importantes, que são atuais, que perpassam pelo passado, mas que, como hoje os debatedores colocaram, são extremamente atuais. Então, muito obrigada pela participação de todos, pela contribuição de todos, né, e todas, e nós queremos lembrar, então, que o nosso próximo encontro, que será com a professora Pietra Dilman, será no próximo dia 28 de setembro, tá, nesse mesmo horário, às 13h30, horário de Brasília, né, e terá como título, então, Melhor para Todo Mundo, a construção da ideia de pureza racial e legitimação das práticas de esterilização eugênica. Então, nós nos encontramos no próximo dia 28 de setembro com essa temática a ser debatida, tudo bem? Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Gente, obrigada, queria agradecer aí, me despedir de vocês, agradecer o JEP pelo espaço, o Guilherme pela parceria, e principalmente agradecer pelas perguntas, porque a gente sai daqui da atividade e agora a cabeça vai continuar funcionando para continuar estudando, continuar pensando sobre o assunto. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.